lá, feliz noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a gente vai falar sobre autoestima, como ativar a autoestima. Hoje eu vou falar bem pausadamente, porque estamos em Mercúrio retrógrado, para que vocês possam entender. Boa noite, meu amor, seja muito bem-vinda. Para que vocês possam compreender, integrar e realmente conseguir ativar essa autoestima. Como é que a gente faz? O que ela é? Por que a gente está falando disso? Falar de autoestima no meio de processos, né, das redes sociais, falar de autoestima com tantas questões fazendo a gente não saber quem somos e quem estamos, é muito importante. Então, me chamo Andressa Caban, estou terapeuta integrativa. E por que eu tô falando sobre isso? Por que eu trouxe essa live hoje? A live, ela é pra gente conseguir compreender o que está por vir. E tem muitas coisas que estão por vir. E a gente precisa saber lidar dentro da gente com tudo para que o externo ele não influencie no nosso propósito maior, que é evoluir. Então, assim, a live sobre autoestima, ela faz parte de uma série de lives, onde já tivemos uma live sobre autoconhecimento e aceitação semana passada. E hoje é sobre autoestima, porque elas fazem parte de uma fórmula chamada Fórmula AS, do amor próprio. Quem ainda não baixou, tá ali no link da bio, da aceitação, porque a aceitação é um dos principais mecanismos para que a gente consiga acessar a autoestima, a autorresponsabilidade e o amor próprio. É uma de uma série de lives. Então hoje a gente tem essa live e semana que vem nós temos outra live. Segunda-feira que vem nós vamos ter a live falando sobre autorresponsabilidade. Bora lá, vamos iniciar, vamos falar sobre autoestima, como ativar essa autoestima, né? Vamos aquecendo aí, vamos abrindo os corações, porque hoje, a frequência de hoje, ela fala de nutrir, nascimento e ser. Então, como estamos nutrindo esse ser, né, que estamos aqui na Terra? Então, como estamos nos nutrindo? O que eu estou vendo? O que eu estou lendo? O que eu estou falando? Como eu me nutro com isso? Então, abram os corações para receber as melhores informações que assim for de acordo com o ser vir de vocês aqui na Terra, certo? Como você foi ensinado a se estimar? Qual é a estima que você tem por si mesmo? Como os teus pais te ensinaram a isso? Como os teus pais, como eles te estimavam? Como era a comunicação de vocês? Então, a autoestima ela inicia na infância. São os padrões. Como meu pai me tratava, como meu pai me estimava, como a minha mãe me estimava, como eu acessei isso dentro de mim. Mas quem nos traz a autoestima, a autoconfiança é o pai. Então, se a minha autoestima está abalada, possivelmente eu tenha que olhar para os meus processos com o meu pai. Eu vou trazer um pouco sobre o porquê desta live, o porquê dos 4 As, da Fórmula As, do amor próprio. No início da pandemia, lá em 2019, eu participei de uma constelação. Constelação familiar sistêmica, ela olha para o sistema familiar e ela faz com que a gente veja além do que a gente vê. Muitas vezes a gente vê, essa é o meu interessante ponto de vista sobre, tá? Às vezes a gente vê com os olhos do egoísmo, às vezes a gente vê com os olhos do egocentrismo, né? Medindo tudo pelo nosso centro. E na realidade a gente esquece de ver além disso. Né, ver os nossos pais além do que a gente acha que eles são, né? Além, os nossos pais tiveram pais e assim vai indo. Então a constelação familiar sistêmica ela faz parte
das terapias integrativas, para que a gente se redescubra, para que a gente se reconecte. E lá no início da pandemia, em 2019, eu participei de uma constelação. E nessa constelação apareciam as crianças doando para os idosos. Então elas doavam a energia para os idosos. As mulheres fazendo o papel dos homens. As crianças muitas vezes se colocando no papel dos homens e até mesmo das mulheres. E os homens de costas para a família, para as mulheres, para as crianças. Uau, foi muito potente, foi muito forte essa constelação. E nessa constelação ativaram muitas questões e vieram muitos insights, assim. E nessa constelação, o que ela queria dizer? Que não estavam, os seres não estavam nos seus devidos lugares. E quando acabou a constelação, no meio, na realidade, de toda a constelação, foi trazido que as mulheres iriam trazer os homens, a percepção dos homens, para este centro, através das medicinas, e das medicinas, não só medicinas da floresta, como as medicinas de si mesmo, né? Como a medicina do autoconhecimento, como a medicina do amor, porque o amor é a medicina que mais transforma. E assim foi trazido, né? A gente fez toda a sistêmica lá, fez todos os processos, foi muito lindo. E depois disso, vieram muitos insights. E um desses insights, eu descobri várias questões, fiz vários registros akáshicos. E depois disso, veio a fórmula AS para mim, que ela já é implementada há 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos. A fórmula AS, ela é autoconhecimento, aceitação, autoestima, autorresponsabilidade para ativar o amor próprio. E como é que funciona essa fórmula? Bom, a gente vai trazendo passo a passo. Na live passada eu trouxe alguns passos sobre o autoconhecimento e a aceitação. Só que muitas vezes o processo é um processo. E as pessoas muitas vezes elas param no meio do processo. Porque tem medo de ver as suas sombras. E a aceitação ela fala sobre isso. E aí, para eu ativar a autoestima, eu preciso estar no processo de autoconhecimento e aceitação. Existe uma autoestima construída ali na infância, claro. Só que como é que eu vou saber que é real aquilo? Que não é uma autoimagem. Que não foi o que construíram de mim e que eu não sou aquilo. O meu movimento de rapar a cabeça foi para me libertar de tudo o que eu achava que eu era. De tudo o que achavam que eu era. Foi para acessar a minha beleza interior. A autoestima ela é construída na infância. E é através da autoconfiança. De como eu sou criado. Qual é a base, a estrutura da autoconfiança? Eu escutava os meus pais mentindo demais. Eles diziam, eu confio em você, você pode. Ou eles me diziam assim, não, você não fala a verdade. Eu não confio em você, você está mentindo. E uma coisa muito importante, a autoestima ela é construída através da construção do ego. Sabia? E o ego, o que é? O ego nada mais é do que a mente racional. Nascemos com o id, irracional, né? É a mente primitiva, instintiva. Vamos construindo o racional através de como somos criados. E depois do ego existe o superego, que é a mente, a memória moral. Então, a minha autoestima ela é construída junto com o ego, certo? Então, como é que foi construído essa estrutura? Ai, Andressa, eu não lembro de tudo da minha vida. Claro que não lembramos. Porque é normal isso. A gente vai liberando espaços, né, no nosso HD.
Como é que eu lembro se eu tive uma boa estruturação de autoestima? Através de como eu me porto hoje, de como eu me coloco perante a vida, de como eu penso, porque assim, a gente pode falar aqui, aí a gente olha para as redes sociais, é lindo, a gente vem, uma enxurrada de dopamina, é uma enxurrada de coisas belas, bonitas, e que a gente também gostaria de estar lá, gostaria de ser ou estar aquela pessoa ou aquele lugar. Só que a gente esquece que aqui é tudo muito lindo, que aqui todo mundo fala o tempo inteiro o que quer, porque não, as pessoas não se conhecem nos bastidores daqui como realmente são. Então eu posso vir aqui, posso falar um monte de coisa e simplesmente desligar a câmera e ser outro ser humano, outra pessoa, e tá tudo bem. Só que isso ele começa a nos desmerecer. E o que acontece com o meu mecanismo? Eu entendo que eu não estou sendo verdadeira, eu entendo que eu falo uma coisa e eu sou outra, eu não estou sendo íntegra com a minha verdade. O que vai acontecer? Baixa estima, baixa autoestima. Então é muito importante a gente estar em concordância com o que eu falo, como eu ajo, com todos os meus eus. Entende? Vocês estão conseguindo sentir? Tá fazendo algum sentido? Conseguiram trazer uma correlação com a vida de vocês? Com quem vocês se mostram? Porque quem eu me mostro é a minha autoimagem. As pessoas confundem muito, tá? Autoestima e autoimagem. A autoimagem é o que eu passo no Instagram. É como eu me vejo naquela situação. Então nós podemos criar várias autoimagens. Eu posso ser o que eu quiser, entende? Então a autoimagem é botar boca, é diminuir o nariz, é colocar silicone, é puxar a sobrancelha, pintar o cabelo. Isso é uma autoimagem. Colocar cílios, fazer lipo, ir pra academia, ficar, né, bem, isso também é autoestima, tá? Tudo isso também é autoestima. Só que isso é muito mais autoimagem do que autoestima. Como eu me estimo é como eu transpareço. Olha só, presta atenção nessa fala e veja se faz sentido para você. Como eu me sinto é como eu mostro. Nem sempre como eu mostro é como eu me sinto. Eu posso sorrir e mostrar um rosto lindo, maravilhoso, uma vida estonteante e abundante e me sentir super escassa. Entenderam? É um desafio, é uma construção, é algo que se a gente não estuda e não sabe as entrelinhas, a gente não consegue observar isso. E a autoestima, ela fala de como eu me estimo. Então, ela vai falar sobre como eu me estimo, como eu me sinto. Ela vai falar sobre a inferioridade ou a superioridade. Então, ela vai falar sobre a comparação. E a comparação, ela fala da falta de autoconfiança, escassez, paciência. Se eu me comparo ao outro, muitas vezes eu até me comparo julgando o outro para tentar me convencer que eu sou melhor ou que o outro é pior, tá? Mas eu nem queria isso mesmo. É para vivermos na ilusão, não estamos nos estimando, não estamos confiando na gente. Sabe o que? O ciúme, a inveja, ela fala de falta de autoestima. Ela fala de escassez, ela fala de falta de autoconhecimento, ela fala de ignorância. Ignorância porque eu não me autoconheço o suficiente para saber que eu tenho capacidade de fazer as coisas e não competir com o outro, e sim fazer o melhor que eu posso. Entende? Então não é sobre os outros, é sobre mim.
É sobre como eu me coloco, como eu me vejo, como eu coloco para o mundo que eu sou. Se eu não me estimo, eu sou escassa. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo do julgamento. Só que porque eu tenho medo do julgamento, eu julgo. Olha só que forte isso, né? A autoestima é algo muito importante da gente compreender e saber que ela é extremamente importante para a nossa vida saudável. A autoestima ela é importante para o nosso sucesso. Então, se eu tenho falta de autoconfiança, eu tenho falta de autoestima, eu tenho falta de abundância, eu não prospero naquilo, porque eu tô sempre esperando pelos outros, eu tô sempre esperando de algo de fora. Então, ela fala sobre autocrítica, ela fala sobre autojulgamento. Se eu me autojulgo, eu julgo os outros. Tudo que eu falo dos outros fala mais sobre mim do que sobre os outros. Coloquem isso bem claro na cabeça de vocês. O que vocês falam, o que vocês pensam sobre os outros, diz mais de você do que sobre os outros. O que você olha e julga e vê de início fala mais de você do que dos outros. Então, a autoestima, ela é um passo extremamente importante para que a gente acesse o amor próprio e a abundância, gente. Porque com amor próprio, eu posso co-criar tudo que eu quiser na minha vida. Porque a falta disso gera escassez. A autoestima, se vocês forem compreender um pouco mais sobre a mecânica quântica, sobre a física quântica, sobre a lei da atração, sobre a lei do magnetismo, né? Ela fala que ela é muito importante nesse processo. Porque se eu não tenho autoconfiança, eu não tenho amor próprio. Eu não vibro alto. Eu vibro baixo, na escassez, no medo do julgamento, julgando os outros, e não adianta ter pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele é burlável. Eu posso pensar, não, mas é que olha, eu sou boazinha, eu penso positivo o tempo todo, mas a minha vida tá um trapo. E aí, a gente tem que olhar para isso. E tem que ver como é que eu estou movimentando dentro de mim. Sobre as redes sociais, o que elas fazem no nosso cérebro? O que elas fazem na nossa mente? Quando a gente vê uma mulher deusa, linda, maravilhosa, super instruída, né? Com uma vida chique, estonteante, com um carro de luxo, com uma mansão, a gente vai olhar e vai dizer, nossa, não consigo isso. Como é que ela conseguiu isso, será? Como é que, né? Você vai começar a se comparar com essa pessoa e aquilo você vai tentar consumir mais daquele conteúdo para se auto-sabotar, para gerar cada vez mais falta de estima, né? Você vai começar a se depreciar cada vez mais. Então, cuidado do que você se nutre na internet. Cuidado de quem você segue na internet. Como você está vendo essa pessoa? Como é a sua interação com estas pessoas que você segue? Elas te nutrem de coisas positivas para que você consiga elevar e evoluir? Ou elas fazem que você potencialize a sua baixa estima, para que você se compare e fique achando que você nunca ou fique imaginando algo e se ocupando a tua mente daquilo que não é real para você naquele momento. O excesso de cuidados com a aparência física, ele esconde por trás uma falta de autoestima gigantesca. A pessoa tá ali tentando fazer algo para tapar os furos de dentro dela. Vocês percebem que nós estamos evoluindo cada vez mais. Cada mês mais a gente evolui. Cada ano a gente está evoluindo mais. E não tem mais espaço para mentiras de si mesmo, para mentir para si mesmo. Você pode até querer mentir para os outros. É mais fácil, né? A autoimagem. Eu me comunico como eu quiser. A autoimagem é o que eu quiser, né? É como eu vejo ou como as pessoas me veem também. Eu posso fazer tudo para que as pessoas pensem que tá ok. Mas como é que tá aqui dentro?
Isso que é muito importante. A autoestima fala de estima de si. Então, se você está mentindo para si, você não vai ter autoestima elevada. Você pode fazer o que você tiver que fazer. Comprar as roupas mais caras, ir nos cabeleireiros mais caros, mas você não vai estar com um vazio dentro de si, porque falta sintomas de baixa estima. Não aceitação, não aceitar que você tem limitação, você tem limites, você está humano, você tem limitações, você comete erros, você escolheu vir pra cá numa família que você escolheu. Agora não adianta você culpar seus pais, porque isso não te beneficia também. Mas pode estar te gerando algum processo que você acione cada vez mais aquele hábito do sofrimento. Então pode ser também que você esteja honrando algum ancestral aí no sofrimento. Então é uma coisa muito complexa, grande, vasta, cheia de ramificações, mas que a gente consegue com paciência, calma, um ponto de cada vez. Falta de autoconfiança, que ela é construída na nossa infância, e ela fala sobre o pai. Então, se eu não tive uma confiança, ela fala sobre meu pai, só que ela fala mais sobre o pai. Se eu não tive confiança para ir para a vida, eu vou estar sempre na minha criança ferida, vibrando na minha criança ferida e pedindo atenção dos meus pais, sempre precisando deles, não que a gente não precise. Nós juntos, nós unidos, somos muito mais fortes. Então não tenha vergonha de pedir auxílio, de pedir ajuda, mas confie em si mesmo, confie nas suas atitudes, nas suas decisões, tome as rédeas da sua vida. Sempre coloca defeito em tudo o que faz. É perfeccionista, não se permite errar, tem medo de enfrentar desafios. Olha só que pesado. Então, eu vou repetir de novo e você vai visualizando e vendo se você tem algum desses quesitos, em qual lugar que você tem isso, né? É nos relacionamentos? É na vida financeira? É no trabalho? Como é que é? Aonde que você tem essas faltas? Não aceitação das próprias limitações, falta de autoconfiança. Sempre coloca defeito em tudo que faz. É perfeccionista. Não se permite errar. O perfeccionismo, ele é positivo. Só que o perfeccionismo exagerado, tudo que é excesso esconde algo. Tudo que eu tenho em excesso, se eu julgo em excesso, na realidade o julgamento já é falta, né? Mas tudo que eu tenho em excesso mostra algum lugar algum ponto que eu tenha que olhar e evoluir dentro de mim, ok? Então perfeccionismo é bom, porque é bom fazer as coisas corretas no meu ponto de vista. Mas se eu deixo de fazer algo por estar perfeccionista, já é algo que não é legal, porque está escondendo alguma coisa. Sempre vê defeito em tudo que faz, de ver defeito em tudo que faziam. Elas não conseguiam olhar aquilo e dizer, nossa, que lindo. Por quê? Porque elas aprenderam que não pode fazer isso. Isso é falta de humildade. Isso é errado. Você se amar, você dizer que você é bonita, você dizer que você tá com uma roupa bonita ou fez um bom trabalho, é errado. Porque senão você vai estar se colocando acima dos outros. E não é errado, gente. Isso é autoestima. Você se colocar acima dos outros é quando você diz, só eu sei fazer isso de melhor, eu faço melhor que você. Isso é errado. Isso, no meu ponto de vista, é a autoestima exagerada que vem acompanhada de uma falta de autoconfiança e uma falta de amor próprio. Medo de enfrentar os desafios, timidez em excesso. Se eu deixo de fazer algo porque eu sou tímida, se eu deixo de ir em algum lugar porque eu sou tímida, eu estou deixando de viver porque eu tenho excesso de medo do julgamento ou excesso de medo de errar em público. Então, tudo em excesso é negativo. Sempre se compara aos outros,
Busca por elogios externos de forma exagerada. Não consegue aceitar as próprias conquistas. Tudo isso que eu falei agora são sintomas de baixa autoestima. Não aceitar suas próprias limitações, falta de confiança em si próprio, sempre coloca defeito em tudo que faz, é perfeccionista em exagero, não se permite errar, tem medo de enfrentar desafios, timidez em excesso, medo da rejeição, sempre se compara aos outros, busca por elogios externos de forma exagerada, não consegue aceitar as próprias conquistas. E aí? Fez sentido para vocês? Vocês se colocaram em algum desses lugares? Viram em qual ponto que vocês estão colocando isso? Aonde? No relacionamento? No trabalho? Ah, fulano é melhor que eu. Ai, mas que saco, por que eu não consigo fazer isso? Nossa, olha só, inveja. Só que não, olha, uma coisa muito importante. Vejam isso. Eu não tô falando para vocês verem e julgarem isso dentro de vocês. Eu tô dizendo para vocês verem isso, olharem para isso, observarem essas questões e evoluírem com essas questões, gente. Acolhimento, autoacolhimento, né? Como é que a gente faz para ativar essa autoestima? Como é que eu faço para me reconectar comigo? Para me reconhecer? Para não depender somente da visão do meu pai e da minha mãe? Para não depender do externo? Porque eu tô sempre em busca do externo para preencher um vazio dentro de mim. E aí isso é a falta de autoestima. E como é que eu faço para conseguir ativar isso? Primeiro a gente precisa respirar. A gente precisa acalmar. A gente precisa focar. A gente precisa ter um foco, ter um propósito. Saber quem eu estou. O que eu estou fazendo aqui na Terra. Para que eu vim para cá? Enquanto eu tiver um pensamento egocêntrico e egoísta, eu vou só centrar em mim. E aí, quando eu centro em mim, não faz tanto sentido as coisas. Eu vou trabalhar, vou pagar as minhas contas, vou sobreviver até eu morrer. E deu. Acabou. Morri, passei para outro plano, ou não sei a crença de vocês. Mas a autoestima, o autoconhecimento, a aceitação, o amor próprio, a autorresponsabilidade, o amor próprio, eles falam de algo muito maior. E é justamente por isso que eu tô aqui hoje, trazendo para vocês as minhas experiências e o meu interessante ponto de vista para que ressoe com vocês. E para que vocês compreendam que nós estamos numa ascensão planetária, energeticamente. Tudo é energia aqui na Terra. Então nós estamos em ascensão, onde não tem mais espaço para as mentirinhas que a gente conta pra gente. Não tem mais espaço para aquelas mentirinhas que a gente conta para que os outros não nos julguem. Então eu preciso começar do começo, acessando o tempo natural. Os arquétipos. O que são arquétipos, Andressa? O que isso tem sentido, todo sentido? Porque enquanto eu não me reconheço, enquanto eu não me reconecto, eu preciso de ferramentas para conseguir me autoconhecer. Então eu preciso saber quem eu estou. Para o que eu vim? Pelo menos ter um foco no propósito, uma clareza. E aí eu começo no processo interno. Vou para dentro de mim e começo nos processos. E soltar o controle, porque não controlamos nada. Nós conduzimos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E outra coisa muito importante, deixar de se limitar a padrões impostos. Sim, temos
temos leis universais, temos integridade e senso, né, pelo qual fomos criadas. Então é deixar de se limitar. Quando a gente começa nesse processo, não se limite. Você tem uma limitação humana, mas não se limite a conseguir compreender o que você realmente pensa, o que você realmente sente das questões, das pessoas, das ideias, daquilo que te trazem. Qual é o seu sentimento sem julgamento? Isso é o mais desafiador. Porque geralmente, como é que a gente tá automaticamente? A gente, não é isso, é isso. Não, é isso pra você. Se você pensa nisso, se você acha isso, ok, está certo no seu ponto de vista. E o meu ponto de vista está certo pra mim. Isso é mais confuso, mas a gente vai trazendo aos pouquinhos. Só que a primeira coisa é parar de se limitar a padrões impostos, ok? Então, eu vou dar os 9 passos para ativação da autoestima. A gente já viu as questões de observação, né? Autoobservação, compreensão da onde que eu coloco aquelas questões, em quais lugares da minha vida que eu coloco aquilo, né? E agora eu vou ensinar como ativar os 9 passos, tá? Esses 9 passos foram feitos por mim. Os 9 porque 9 é o número do encerramento de ciclo, início de um novo ciclo. Então, 9 passos para ativar a autoestima. Primeiro, autoconhecimento. Então, a gente precisa do autoconhecimento, porque senão não tem autoestima que perdure. Daí é a autoestima frágil. Você pode confiar em si, mas qualquer tipo de questão que vem do externo, você desconfia de si, ok? Aceitação, os As, autoconhecimento e aceitação. Depois, disseminação da culpa e autojulgamento. É fácil? Não, não é fácil. É um desafio. Mas você não está sozinho, certo? Não está sozinho. Começar a praticar a gratidão. Por que praticar a gratidão? Porque eu só consigo me estimar se eu sou grata por aquilo que eu tenho. E aí a gente vai lá para a lei da atração. Eu só vou ter mais daquilo que eu coloco a minha energia. Se eu coloco a minha energia na falta, eu vou ter mais falta. Se eu coloco a minha energia na gratidão, eu vou ter mais daquilo que eu sou grata. Então, agradecer, ser grata, praticar a gratidão é prática, porque nem sempre a gente vai estar linda, maravilhosa e querendo agradecer ao mundo. Às vezes a gente está a fim de fazer uma autoanálise sobre o que conta para si mesma, mentirinhas e verdades em essência. Um dos passos, dos 9, para ativar a autoestima é parar de se contar mentirinhas. Você tem que ser a sua melhor amiga. Você tem que ser a quem se acolhe. Não pode contar mentiras para você mesma. Só para ficar na ilusão. Entendeu? O que eu gosto de fazer? O que me faz feliz? Não adianta você fazer o que os outros querem que você faça para ser aceita, se você não está fazendo aquilo que você é feliz. Você não vai ter uma autoestima equilibrada. Você não vai conseguir acessar a sua autoestima e o seu amor próprio em abundância, entende? Se você continua fazendo e falando e continua dizendo sim, 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 sim para os outros, você está dizendo não, não, não para você. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que faz o meu coração vibrar, o que me faz feliz? Pergunte-se, ok? Equilibrar corpo, mente e espírito. Aí depois, olha só,
depois que eu me autoconheci, que eu me aceitei, eu consigo entender quais exercícios eu gosto de fazer. Lembra? Não se limita. Quem disse que é academia? Quem disse que é ginástica aeróbica, kango jump, yoga? Quem falou isso pra você? As pessoas? Mas será que eu gosto de fazer isso? Muitas vezes as pessoas se limitam e fazem aquilo com obrigação. Isso não é real. Entenda isso. Pare de se comparar aos outros. Faça o seu próprio mundo. Crie a sua autoestima. Estime-se pelo que você está. Ok? Então, equilibrar corpo, mente e espírito, fazer exercícios que você se identifica, ler o livro ou ouvir livros, ou, quem sabe, imaginar coisas, escrever poesias, poemas, enfim, é seu. O que você acha interessante? Meditações, você gosta? Não, Andressa, eu não gosto de meditar. Ok, então a meditação é algo e um estado de espírito que você se encontre plena. É isso que é meditar. Entende? Então, esse é um dos passos, tá? Equilibrar corpo, mente e espírito. Não se cobre tanto. Lembre-se de se observar e parar de se comparar aos outros. Então, esses são os 9 passos para ativar a autoestima. É fácil vocês virem aqui e a gente falar e eu falar sobre isso. Mas é muito desafiador você cumprir isso. Então, meus amores, minhas amadas, gratidão por estar comigo até agora. Espero que tenha feito sentido para vocês. E a gente está fazendo essa série de lives. Por que, Andressa? Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a lua que vem, a energia da lua que vem, estamos na lua da manifestação. Na próxima lua é a lua da dissolução. A gente vai entrar na lua que dissolve as nossas amarras. A gente libera as nossas amarras. A gente solta tudo que a gente acha que a gente era. Toda aquela crença que a gente tinha limitante a nós mesmos, sobre nós mesmas. A gente solta tudo. E é uma lua que vai nos preparar para o ano novo cósmico, para o ano que vem. Assim como existe o ano novo gregoriano, que é dia 31 de dezembro, só que não está acontecendo nada lá no cosmos, né? O ano novo cósmico galáctico está acontecendo movimentos no cosmos inteiro. Então, existem energias vibrando. E aí, o ano novo cósmico é dia 26 de julho. Começa um novo ano. E esse novo ano, ele sintoniza, ele sincroniza com o ano astrológico. E o ano numerológico, que eu chamo, né? Que fala muito sobre espiritualidade, sobre intemporalidade, sobre presença, sobre encanto, sobre a vida começar num processo de conexão espiritual. É acreditar na energia, é acreditar num Deus que existe dentro de você, é acreditar e é conseguir ter a autoestima, o amor próprio, o autoconhecimento. Então, nós iniciaremos dia 2 de a gente está em maio. Dia 2 de maio, inicia uma nova lua, que é a lua espectral. Sendo assim, a lua espectral, temos a lua espectral, a cristal e a cósmica. Temos 3 luas para ascender, né? O voo mágico que a gente chama, que é um novo ano cósmico, que é do mago. Estamos na purificação das emoções. Eu trabalho com arquétipos. No sincronário, a ordem sincrônica, ela fala muito de arquétipos. E por que a gente está fazendo tudo isso? Para que vocês possam chegar até a próxima lua aprendendo e sabendo dissolver o que está acontecendo com vocês. É muito importante que você libere, porque não existe mais lugares para mentirinhas. Não existe mais lugares para mentirinhas. Então, eu vou falar muitas vezes isso, mas eu quero que vocês sintam no coração de vocês que não existe mais lugares para vocês mentirem para si mesmas. E que vocês comecem a nova lua num processo muito diferente do que foi até agora, né? Então, é por isso que a gente está fazendo todas essas lives. Estamos também com a mentoria, quatro aulas
que vai começar na lua espectral. Um valor extremamente acessível, que é R$80, R$20 por aula, gente. R$20 por aula. Para que você consiga ir para a lua da cooperação e assim ir para o voo mágico. Mas quem não tiver como acessar essas aulas, eu estarei aqui com vocês. Porque o meu propósito é aperfeiçoar para evoluir. Então, é auxiliar nesse processo do todo. E eu quero que você também descubra o seu propósito. Qual é o seu propósito? O que você realmente ama fazer? O que vibra o seu coração? Quem você está aqui? Então, um beijo no coração. Espero ter auxiliado. Agradeço a todos que ficaram, a todas que ficaram comigo até o final. Um grande beijo no coração. E vamos para a vida. Arro, em Lakesh. Eu sou outra.